Fala galera do YouTube, nessa aula a gente vai falar um resultado bem relevante de progressão aritmética que vai juntar essa ideia de razão para a gente encontrar algo que a gente chama do termo geral da progressão aritmética. Tem uma fórmula que a gente usa que ajuda bastante na resolução dos exercícios. Mas eu vou te falar uma coisa, ó, se você ficar tentando lembrar a fórmula, isso não te ajuda muito. Então acompanhe o raciocínio de como que a gente constrói, porque daí a qualquer momento você consegue deduzi-la sem problema nenhum e isso ajuda bastante. Então olha só uma coisinha, tá? Lembra da progressão aritmética? A gente comentou que a progressão aritmética ela é construída com base na razão, né? Então, sempre que você soma a razão, você chega no próximo termo e assim por diante. Então, olha só uma característica. O segundo termo, a partir do primeiro, ele é obtido somando-se a razão. Então, essa é a característica que a progressão aritmética tem. Sempre que você soma a razão a um termo, você chega ao próximo. E aí, olha só o que acontece. Vamos ver? Como que eu chegaria no terceiro termo? Eu pego o segundo termo e somo a razão. A minha ideia é você perceber que existe uma relação aqui bem interessante, porque olha só o que acontece. O segundo termo não é o primeiro mais a razão? Então, quando a gente substitui isso, veja o que acontece. A gente vai perceber que existe uma relação entre o primeiro termo e o terceiro. Para eu chegar no terceiro termo, eu somo duas vezes a razão ao primeiro termo. Vamos ver mais um? Vamos ver o quarto termo? O quarto termo é dado pelo terceiro mais a razão. O terceiro não é o primeiro mais duas vezes a razão? Então eu consigo escrever também isso aqui em função do primeiro termo. Veja que o quarto termo é igual ao primeiro mais três vezes a razão. E a gente, caso você não tenha entendido, vamos fazer mais um pouquinho isso dali. Olha só o que acontece quando eu quero encontrar o quinto termo. O quinto termo, você pega o quarto termo e soma com a razão. Olha só o que vai acontecer. O sexto termo. E assim por diante. Olha só o que está acontecendo. A gente já consegue perceber que para escrever um termo qualquer em função do primeiro termo, basta somar uma certa quantidade de razão. Então, para a gente escrever isso, pensa comigo como que eu escreveria o enésimo termo. O que é o enésimo termo? É um termo qualquer. Como que eu escreveria um termo qualquer em função do primeiro termo? Eu tenho que somar uma certa quantidade de razões. E olha só, no quarto termo, eu somo 3 razões. No terceiro termo, 2 razões. No sexto termo, 5 razões. Eu sempre estou somando uma razão a menos que a ordem que eu estou tentando encontrar. Essa expressão que eu acabei de escrever aqui é chamada fórmula do termo geral da progressão aritmética. E ela é bem relevante que você consiga manipulá-la também, além de conseguir deduzi-la. Mas veja que esse tipo de fórmula a gente se lembra justamente porque ele guarda a construção de como que a gente faz a progressão aritmética. Ela está montada aqui. Então, nesse exemplo que separei para vocês, vamos entender como que funciona essa ideia do termo geral para a gente encontrar algumas informações que a progressão aritmética traz. Nesse caso, foram dadas 2 informações. O primeiro termo dessa progressão é 4 e o quinto termo é 36. E a gente pede para encontrar qual é a razão dessa progressão aritmética, qual que é o 10º termo e qual que é a posição do termo de número 116. Vamos fazer isso passo a passo. Para a gente perceber como que se encontra a razão, você precisa perceber que o quinto termo ele é dado pelo primeiro termo mais 4 razões. Quando a gente faz isso, a gente acaba percebendo que qual é o valor da razão. Olha só como funciona. Oito é a razão da progressão aritmética. Agora, a gente consegue encontrar os outros termos. Como que eu relaciono o 10º termo com o primeiro? A gente obtém A10 é A1 mais 9 vezes a razão. Dessa forma, o que vai acontecer?
76 é o 10º termo da progressão. E agora a gente pode responder também qual que é a posição do termo de número 116. Fica assim. Essa é a fórmula da progressão do termo geral. Quando a gente faz essa dedução, a gente acaba percebendo que a posição do termo de número 116 é 15. Então, essa lógica por trás da progressão aritmética permite encontrar cada um dos elementos. Nesse segundo exemplo, a gente vai encontrar qual que é o 10º termo de uma progressão aritmética que a gente conhece o 5º termo, ele vale 30, e conhece o 16º, ele vale 118. Claro que você pode usar a fórmula geral e veja que a gente teria um trabalho bem grande se a gente fosse escrevê-la em função do primeiro termo. Por isso que aquela lógica que eu estipulei no começo da aula precisa estar bem clara para você. Porque eu consigo escrever aqui uma relação direta entre o 16º termo e o 5º termo. Afinal, quantas razões eu preciso somar para a gente sair do 16º e chegar ao 5º? São 11 razões. Quando você escreve isso dessa forma, você veja que a gente economiza bastante conta. Se você tentar fazer usando a expressão inicial, vai verificar que isso vai dar uma trabalheira gigantesca. Então, substitui os valores e vamos ver o que vai acontecer. A gente já encontra a razão rapidamente. Agora, para encontrar o 10º termo, a gente também pode escrevê-lo em função do 15º termo. Veja como isso fica. Para eu chegar no 5º termo, no 10º termo, eu somo 5 razões ao 5º termo. Veja o que acontece, afinal. Então, numa progressão aritmética, a gente sabe que a soma do segundo termo com o 5º ele é igual a 23, e a soma do terceiro termo com o 7º é igual a 32, e é para a gente conseguir definir qual que é, afinal, essa progressão aritmética. Vamos escrever esse enunciado em termos de equações? A gente sabe que o segundo termo com o 5º ele vale 23, e o terceiro termo com o 7º, ele vale 32. Não se desespere com esse sistema de equações, porque ele tem 4 incógnitas, porque você precisa escrevê-lo em termos de apenas 2. Se você conseguir reduzir essas equações a 2 incógnitas, provavelmente será um sistema que é possível e determinado. Então, isso que a gente vai fazer, e para a gente escrever, a gente utiliza as relações que esses termos possuem com o primeiro termo e com a razão. Então, veja só, o segundo termo ele pode ser escrito como o primeiro mais a razão. Enquanto o 5º termo ele pode ser escrito como o primeiro mais 4 razões. Agora, o terceiro termo é equivalente ao primeiro mais 2 razões, enquanto o 7º termo é o primeiro mais 6 razões. Veja que aquele sistema que parecia complicado por ter 4 incógnitas, agora tem 2 incógnitas só, que é a incógnita 1 e a incógnita R. Vamos reescrever essas equações? Essa equação ela fica simples de fazer pelo método da subtração ou da adição. Até porque, veja que os termos, o multiplicador de A1 ele é equivalente nos dois, então a gente pode simplesmente subtrair ou somar. Nesse caso, vou chamar aqui para facilitar essa equação de 1 e essa equação de 2. E o que a gente vai fazer é subtrair a equação 1 da equação 2. Veja, quando a gente fizer isso, então, 2A1 menos 2A1 simplifica, 8R menos 5R dá 3R, e 32 menos 23 dá 9. Já encontramos a razão. Veja que se a gente retornar a qualquer uma dessas equações, a gente já consegue encontrar qual que é o valor do primeiro termo.
Vamos retornar, então? A gente já percebeu agora que o primeiro termo é igual a 4. Sabendo o primeiro termo e sabendo a razão, a gente consegue escrever qual que é essa progressão. Vamos lá? Essa progressão tem 7 termos: 4, 7, 10, 13, 16, 19 e 22. Pegou a ideia da fórmula do termo geral? Não queira decorar esse negócio. Se você decorar a fórmula, provavelmente não vai conseguir resolver de forma simples a maior parte dos exercícios. Entende bem a ideia da construção dela, que você vai apavorar na hora de compreender matemática. Tchau, tchau!